Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Capita Cash. Antes de mais nada, como sempre, aquele favor aí que vocês fazem pra gente é se inscrever no canal e apertar o sininho aí da notificação, tá certo? Hoje, uma pessoa que mora no meu coração e pra galera aí, principalmente a mulherada que gosta da estética, galera que gosta aí da harmonização, ou pra você que quer entrar nessa área, né, odontologia, cirurgia, estética, enfim, vai poder aprender aqui com essa maravilhosa. Meu bem, seja bem-vinda, muito obrigado aí. Obrigada pelo por aceitar convite. nosso Eu que convite. agradeço. Uma honra estar aqui. Obrigado. Antes de mais nada, se apresente pra galera, conte aí quem é a doutora Paula Risério, o que é que você faz pra galera começar a entender e a gente vai desenvolvendo aqui. Então, gente, eu sou cirurgiã bucomaxilofacial, né? Sou Paula Risério, meu nome. E eu sou formada em cirurgia bucomaxilofacial, que é uma área da odontologia. E tenho algumas pós-graduações na área de harmonização facial, estética avançada, essa parte mais... que hoje teve um grande boom, né? Que é essa parte de procedimentos estéticos e tal. Mas minha formação básica é odontologia e cirurgia bucomaxilofacial, que é a parte de especialidade cirúrgica da odontologia. Beleza. Conte pra galera aí como é que foi esse seu desenvolvimento, como foi essa sua escolha, como foi que você chegou na odontologia e decidiu ser o que você é hoje, pra galera entender aí esse caminho. Então, na verdade, eu acho que a gente, culturalmente, a gente é jogado de uma forma muito verde, né? Pra escolher a profissão que a gente vai seguir Muito o resto da cedo, vida né? muito cedo. Então, meio que eu caí na odontologia de paraquedas, né? Ela era a minha segunda opção. Eu, na verdade, passei a vida quase toda, durante a vida toda, em tratamento odontológico de N formas. E eu acabei me encantando pelas pessoas que me atenderam durante esse tempo, né? E criei grandes amizades. Minha dentista foi até pro meu casamento, pra minha formatura. Uma pessoa que virou uma referência pra mim, uma inspiração. E não era a minha primeira opção a odontologia, né? Eu tinha pensado em fazer outras... pensei em direito, pensei em relações internacionais, pensei em várias coisas. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí acabei fazendo vestibular para odontologia. Passei na UFBA aqui, em 2010. E comecei a cursar. E me apaixonei pela cirurgia já no primeiro semestre. Eu fui por acaso, no primeiro semestre meu de faculdade, teve o maior congresso mundial, o maior congresso de todos, que é o FDI, de odontologia, em Salvador. Foi assim, um acontecimento, né? Sim, tinha gente entendi, do mundo todo, tinha entendi. professor de Harvard, tinha gente de todo lugar. E foi algo que foi pontual, né? Foi, não acontece no Brasil. Nos outros anos em Cancún, na China, enfim. Entendi, em entendi. países, eu nem lembro se foi exatamente, mas teve algum que foi lá, mais pro Oriente, enfim, vários lugares. E por acaso foi em Salvador, foi muito, assim. E aí eu assisti uma palestra de um cirurgião, mostrando alguns casos cirúrgicos de cirurgia ortognática. Eu já no primeiro semestre nunca tinha visto nem cirurgia, não sabia nem o que era direito. Na verdade, sabia por uma experiência como paciente, mas não como profissional. Sim. Me encantei pelos resultados, achei o máximo. Fiquei super fã do cirurgião. Saí de lá falando, quero fazer cirurgia. E essa, antes de você avançar, essa cirurgia que você falou, ortognática, explique aí um pouco. Só pra galera entender antes de você avançar. Pronto. A cirurgia ortognática é uma das principais cirurgias dessa área minha, né, na minha especialidade. Ela é uma cirurgia que muita gente conhece como uma cirurgia de quem tem um queixo muito para frente, queixo grande ou queixo muito para trás. A gente faz a cirurgia ortognática para corrigir algumas deformidades dentofaciais, como a gente chama. Mas são pacientes, por exemplo, muito dentuços e que o aparelho só não resolve. Então, a gente faz a cirurgia ortognática tanto pela função, né, devolver mastigação correta, devolver a função de todo o sistema respiratório e tudo, porque tudo isso influencia, né, quanto a parte estética, que na verdade ela é uma consequência da resolução. Então, quando a gente conhece aquele paciente que muitas vezes sofre, né, na adolescência, bullying, quem tem um queixo muito pra frente, um queixão, assim, ou então quem não tem queixo nenhum, aquele paciente que acaba ficando mais dentucinho, com os dentes da frente e tudo. Então, a cirurgia ortognática é a cirurgia que a gente faz pra corrigir isso. Entendi. É uma cirurgia que tem um porte maior, é uma cirurgia que a gente faz em hospital, é uma das cirurgias que mais encantam, assim, que tem um resultado mais
que impressiona quem é leigo e até quem é da muda área. Absurdamente, assim, Muda né? completamente. E um dado interessante é que eu também sou paciente dessa cirurgia, né? Depois de toda essa história, eu passei por essa cirurgia. 3 anos depois, mais ou menos, de ter me apaixonado por essa área, eu também virei paciente. E hoje eu sou, tanto como paciente, eu sou apaixonada pelos resultados, como profissional também. Também. E aí, continue contando. E aí, no primeiro semestre, teve essa Então, situação. E aí eu saí de lá apaixonada por cirurgia, achando o máximo. E recebi muitos comentários, assim, que a cirurgia é a área mais complicada da odontologia para você fazer de especialidade. Porque para você ser bucomaxilo, você tem que fazer uma residência. Essa residência, ela tem um padrão de aprendizado dentro de hospital com uma dedicação exclusiva, né? Então, você passa 3 anos da sua vida estudando apenas a especialidade, sem poder trabalhar fora, sem... Enfim, é um sacrifício que você faz para um fim, né? Para um objetivo, né? E eu, quando eu era primeiro semestre, a gente ouvia demais que, não, você não vai fazer, você não vai conseguir, não, desista logo, porque o pessoal para fazer cirurgia tem que estudar muito e tal. Pra motivar, não acha ninguém. Não acha ninguém. Impressionante isso. E outra Agora, coisa... pra desmotivar... o mercado já tá saturado. Esse tipo de coisa que a gente ouve todos os dias. Então, saí de lá e isso passou um pouco porque a gente passa quase metade da faculdade sem entrar nessa área, né? Então, fui indo. Gostei muito do curso. Não pensei em sair do curso. Por acaso, entrei lá de paraquedas, mas acabei ficando e gostei demais. E quando eu peguei a primeira disciplina de cirurgia, aí que eu vi que eu gostava mesmo. E fui seguindo. E aí, desde então, fui seguindo nessa área. Fiz monitoria na faculdade toda. Eu fiz várias coisas na faculdade extracurriculares. Sempre fui uma aluna que gostava de que meu currículo passasse, né, da grade curricular normal. Então, eu fui do PET, que é o Programa de Educação Tutorial. Eu era bolsista na faculdade. A gente fez muitas atividades fora da faculdade, de extensão. Fiz viagem com o PET e tudo. E nesse meio tempo, fui adentrando mais e mais na área de cirurgia. Então, fui monitora por, acho que 3 ou 4 semestres. Depois, fiz o internato em cirurgia, que é como se fosse uma pré-residência, entre aspas, né? Que a gente fala que muita gente que faz a residência acaba tendo sido interna, porque passa por toda a experiência. No internato a gente dá plantão também, é um esquema, a gente roda junto com a residência. Então, quando eu fiz o internato, eu já sabia que era aquilo que eu queria. E fui seguindo esse meu objetivo. Não deixei essas frases motivacionais, entre aspas, né? Contrárias. Negativas me influenciarem, não. Mas sempre existiram. Desde o início até quando eu já estava dentro. Até hoje. Até hoje existem. Vá, continue. Você ia falar alguma coisa, eu te cortei. Eu ia falar que depois que eu me apaixonei por cirurgia, eu me formei, né? Terminei a residência, entrei na residência, que é um concurso que a gente faz para passar. Também tem essa parte de você se dedicar a estudar e... Inclusive é muito seleto, né? Muito seleto. É um número específico. Limitado. Eu fiz a residência aqui da UFBA também, né? Formei pela UFBA na faculdade de odonto e fiz a residência também da UFBA. É uma das umas grandes referências aqui do Nordeste. E são 5 vagas, né, por ano. Então, são 2 vagas para bolsista. Eu passei em primeiro, né, no caso. Mas estudei muito, me dediquei muito, abdiquei de muita coisa para esse objetivo. Tenho muito orgulho da minha trajetória. Depois que eu saí da residência, a gente entra no mercado de trabalho, que não é fácil para ninguém, né? Assim, mesmo você sendo uma especialidade que não é tão comum, mas eu acho que você tem que ir mostrando o seu valor, mostrando sua competência para achar o seu caminho, né? E durante esse período que eu já tinha saído da residência, eu me apaixonei por a área de estética. Me apaixonei. Foram aí 8 anos, né? De formação. Se eu tô enganado, é isso? Na verdade, são 5 anos de faculdade. O ano de internato eu fiz junto com o último ano de faculdade, né? Mas se a gente destrinchasse isso, eu poderia até colocar como um ano a mais, porque é um ano inteiro de internato. Entendi. E mais 3 de residência e dedicação exclusiva. São 8 ou 9, anos. né? Entendi. É uns 8 anos que valem por uns 9, por causa da... Que é punk, né? É punk. O primeiro ano de residência, a gente não vê família quase, a gente não sai. A gente abdica de fim de semana, a gente abdica de qualidade de vida durante um período também, porque eu acho que tudo que a gente tem um objetivo muito claro, a gente acaba
sacrificando outras áreas da nossa vida, Sim, sabendo que é sim, por um claro. período curto, né? Por um período... Então, é um sacrifício com um objetivo final, não é um sacrifício vazio, né? Uhum. É, na verdade, a gente lutando pelo nosso objetivo. Então, eu sempre vi muito dessa forma. Eu sabia que tudo que eu tava fazendo tinha um motivo, tinha uma luz, né? Onde eu queria chegar. E deu tudo certo, foi tudo bem. Sou muito feliz na minha área. Sempre trabalhei na minha área desde que eu saí da residência. Então, pra mim, isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa se especializa muito e acaba entrando no mercado e acaba trabalhando com várias coisas. A harmonização, ela veio como um plus, assim, no início, porque um a mais, né? Porque eu me apaixonei pela área mesmo, fiz o primeiro curso. Foi no decorrer depois que você se formou, você começou a trabalhar e acabou encontrando Exatamente. Ou você já buscou, foi focado, não, também quero ir para harmonização. Não, assim, eu como paciente, né, como mulher vaidosa, Sim. sempre gostei muito dessa área, sempre achei muito interessante. Então, eu tinha um interesse já aflorado para essa área. E surgiu uma oportunidade de fazer o curso de harmonização com os professores da minha residência também. Então, quando eu vi que eles iam dar esse curso, eu achei interessante como uma continuidade, né, que... Pra mim, conhecimento nunca é demais e eu sou sedenta, assim, por conhecimento. Eu adoro estudar, adoro fazer curso. Eu tô sempre querendo ser melhor do que eu sou hoje. Sim. Então, me aprimorar no que eu faço. E quando eu saí, a gente terminou a residência em março. Em agosto, eu já tava matriculada no Foi curso de logo harmonização. depois. Foi logo depois. E nesse meio tempo você já começou a trabalhar? Como é que foi? Já comecei a trabalhar. Já começou a trabalhar. Eu... Já comecei a trabalhar em consultório e com as cirurgias que a gente faz em hospital também. Então, Entendi. hoje eu trabalho tanto em consultório como com as cirurgias eletivas, né, que a gente chama, que são cirurgias marcadas, não é emergência. Hoje eu não trabalho com emergência porque eu não dou plantão. Também não é uma área... É uma área que eu gosto muito, gostei demais de aprender, mas não é uma área que hoje acabei me afastando um pouco por causa Seus objetivos dos também, objetivos, né? Você falou uma coisa aí que é interessante, que até pra quem... tá querendo ir pra essa área, ou enfim, que isso pra mim isso é unânime. Toda vez que a gente tem um foco pra buscar alguma coisa, a gente desequilibra outra coisa. Uhum. É inevitável. Não tem como você fazer, tem aquele ditado que fala assim, não tem como abraçar o mundo. Não tem. Não dá pra você sair, não dá pra você dormir bem, comer bem, fazer atividade física, estudar, ter sucesso profissional, não dá. Não dá. Né? O povo às vezes fica vivendo muito de internet, né? Essas vidas de internet, como se... Mas as pessoas só mostram o que elas querem mostrar. Sim. Né? E às vezes vem alguma situação que a gente pega de vez em quando na internet, porque fulaninho fez isso na rua, aconteceu isso, pô, toma como espanto. Não, isso é a vida normal, é a realidade, né? Exatamente. E as pessoas ficam muito vivendo esse negócio da internet e é importante você tocar nesse assunto, porque... Vamos supor, às vezes a pessoa tá querendo, né, ir para uma residência como você foi, que é muito difícil, principalmente na UFBA. E aí, mas ela não quer abrir mão de sair com os amigos, não quer abrir mão de viajar. Você tem que entender que essas são escolhas. Exatamente. Né? E não quer abrir mão, às vezes, até para se preparar para entrar. A pessoa quer entrar, não, mas eu quero muito fazer residência. E já muitos alunos de faculdade me abordam, assim, quando eu dou uma aula ou algo assim. Eu queria saber o que você fez para passar, ou o que eu faço para isso. E eu falo assim, estuda. Mas, tipo assim, como se houvesse uma fórmula mágica. Como você fez? Na época... Todo mundo sabe o que tem que ser feito, né? Pois todo mundo sabe. É estudar. É sentar a bunda e estudar. Claro que os métodos que vão ser bons pra mim de estudo, talvez não sejam bons pra você. Isso aí você tem que se encontrar. Mas eu acho engraçado porque é bem frequente e ainda tem uma coisa a mais, né? Quando eu fiz a prova, foi um momento que a prova teve uma alteração do formato dela, da seleção. Isso da residência? Da residência. Quando eu fui fazer a prova, antes era só teórica e entrevista, né? A parte pra você entrar, né? Do concurso. E aí, quando eu fui fazer, houve uma modificação e tinha uma parte que era subjetiva, com uma apresentação de um memorial. E o memorial é você contar a sua vida, é você falar a sua trajetória. Isso que a gente está conversando aqui. Sim. Então, o que fez você gostar disso? Por que você está ali? Contar um pouco do seu currículo. Não é um currículo seco. Ele é justamente para saber o porquê que você merece essa vaga. Entendi. Só que em forma de aula. E foi a primeira vez em anos que teve esse memorial. E eu
tirei 10 no memorial. Fui a única pessoa que tirou 10 no memorial. Então, os alunos dos anos seguintes me procuravam desesperados. Ah, entendi. Milhares. O que é que você... Você tem como ver meu memorial? Eu queria saber. Só que, assim, eu acho que se você conta a sua história de uma forma sincera, o que foi que aconteceu, quais foram os seus problemas durante esse período? Eu tive alguns problemas pessoais importantes. Sim. Durante esse período de preparação para a residência, eu fiquei 1 ano entre a faculdade e entrar na residência por uma escolha minha. E eu contei tudo isso de uma forma que eu achava que era justa, né? A realidade verdadeira, simples assim. Simples assim. E só. Só que as pessoas querem ou criar uma emoção fabricada, ou criar uma história que talvez não seja a mais verdadeira, ou querer contar a história de uma forma que... como se fosse uma fórmula mágica. Uhum. E não como tivesse existe. É como se fosse quando a gente aprende a fazer um texto, né? Introdução, desenvolvimento, Exatamente. conclusão. Não é assim, né? Não é assim. Se você está contando a sua história Uhum. e o que você realmente sentiu, o que você fez. Eu acho que, claro, que tem pessoas que têm muito mais facilidade em falar, né? Em se expressar, porque isso foi uma aula aberta, né? Então não era fácil. A comunicação, né? Flui melhor. Isso, uma aula, apresentar com slide, você falar de sua vida. Não é uma coisa tão simples, mas... eu acho que o que muita gente errou nesse processo foi, às vezes, tentar criar uma emoção. Emocionar a plateia de uma forma meio que... não falsa, porque motivos não eram falsos, mas tentar influenciar demais, de uma né? forma, E eu já tenho um tempo que estou fora da residência, desse ciclo, né, específico, então eu não tenho acompanhado as últimas seleções, eu sei só que foi em seguida a mim, mas foi bem interessante isso, essa busca pela fórmula mágica do que você fez pelo memorial perfeito. Isso. Aí você vai ter que ter minha vida, né? Você vai ter que ser eu. Exatamente. Ou então, o que você... como você estudou, como a gente falou, uma fórmula mágica para o estudo? Não, foi ter passado, eu estudava tal horário, eu fazia atividade física de manhã, estudava o resto do dia, entrava 2 da manhã, eu estava estudando às vezes todos os dias. É igual o caso da UFBA, né? Você passou numa faculdade que quem é aqui da Bahia, principalmente, no Brasil todo, ela é uma faculdade que é referência, mas ainda existe também essa carga em cima da UFBA, né? Sim. Aquela coisa, tem que estudar, passar na UFBA, meu E Deus, outra... como é que faz? Conte também depois um pouquinho sobre como foi esse processo. Exato. Passar na eu UFBA. acho engraçado porque tem uma tensão muito grande, né? Uma cobrança. No meu caso, foi até uma autocobrança, porque meu pai era professor da UFBA. Então, ele era muito tranquilo, sempre foi tranquilo, mas eu não aceitava passar em outros lugares. Eu tinha essa ilusão. E depois que você está na faculdade, você vê... Claro que a UFBA tem suas grandes vantagens de você ter muitas possibilidades dentro da faculdade, te dá oportunidades de ser aluno de profissionais de excelência. Não que as outras não tenham, mas eu acho que a UFBA tem muitos programas que fazem você enriquecer o seu currículo de várias formas, né? Tem algumas vantagens nesse sentido. Vou dar um exemplo do Ciência Sem Fronteiras, que eu nem sei se existe mais, na época que eu estava na faculdade existia, ou esses programas de extensão, coisas extras que às vezes a gente não encontra em outras. Mas o que acontece? Eu sinto que as pessoas acham que só porque você fez você vai ser um profissional de excelência. E não é isso que carimbo. acontece. Não é o carimbo. Às vezes tem gente que estudou ou caiu de paraquedas lá dentro, foi um bom aluno às vezes no colégio, mas não é um bom aluno na faculdade. E o que destaca lá dentro é você, não é a faculdade, não é onde você fez não é o seu certificado só. Isso pode te dar até um impulso, assim, possibilidades melhores, às vezes, né? Algumas facilidades, mas não, isso tudo depende de você, depende do seu esforço, da sua dedicação, dos seus objetivos. É comprar o livro pela capa, né? É interessante você tocar nesse assunto, porque às vezes pode rolar mesmo uma acomodação, né? A pessoa estuda, passa. Aí quando entra, agora eu tô na UFBA, vou sair daqui com meu diploma da UFBA, doa quem doer, sou da UFBA, né? É tipo assim, não converse comigo. Exatamente. Né? Então tem muito isso, né? E essa questão do currículo UFBA, como é que você vê hoje no mercado? Ainda existe muito essa questão de Paula, João, seja quem for, formado na UFBA. Isso ainda é algo que traz um impacto, assim? Como é que você vê isso? Eu sinto que eu não vejo nenhum paciente chegar no consultório e perguntar onde você formou. E, na verdade, a gente trabalha com o objetivo de
o paciente é o seu objetivo final, né? Que o paciente esteja satisfeito, que o paciente esteja feliz, que ele não apresente queixas, que você resolva o problema dele. E esse é o objetivo, não vai te perguntar onde você formou. Então, eu acho que você ter formado em faculdade A, B ou C, ou ter feito residência A, B ou C, o que você tem que tentar é ser um bom profissional pós. Ninguém quer saber onde você formou. Eu acho que a única coisa que pode mudar nesse sentido é algumas conexões que você pode ter durante a faculdade que podem te ajudar de alguma forma, ou não também. O network, né? Um networking, mas isso é facilmente resolvido se você for uma pessoa social e que está nos lugares certos, fazendo as coisas certas, correndo atrás das coisas certas. Eu acho que isso é o de menos hoje. É o de menos. Massa. Não faz diferença. Isso é uma frase-chave pra mim. O paciente não vai perguntar onde você formou. Se você sabe falar com segurança o que você apresentar para o paciente que você sabe o que você está fazendo, ele não vai te perguntar onde você formou. Seu currículo passa a ser o seu paciente, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Isso, assim, se você tem muitos pacientes satisfeitos, ninguém vai querer saber onde você formou. Agora, dentro da área de saúde como um todo, é importante, acho que pelo menos eu tenho isso como mantra, você tá estudando o tempo inteiro. Você nunca vai parar de estudar na sua vida. Então, eu termino um curso pensando no próximo. A área de saúde, principalmente a área de estética especificamente, e a área de cirurgia também, é técnica nova todo ano, a cada 6 meses você tem, hoje, cirurgia ortognática minimamente invasiva, você tem vários instrumentais novos, placas que são feitas outros totalmente materiais, customizadas. né? Hoje a gente tem placas para cirurgia ortognática que são customizadas de acordo com a tomografia do paciente, com o guia específico daquele paciente. A gente faz todo o estudo da cirurgia com base totalmente digital. Então, se você não se atualiza, acompanhar essa evolução. Se você não acompanhar essa evolução, não adianta, eu tive uma formação básica muito boa. Sim. E agora? Você faz o quê para correr atrás disso? Para estar agora muito bem formado, agora muito bem colocado no mercado. E outra coisa, área de saúde, eu vou dar um exemplo específico, mas você profissional que está saindo de uma residência, por exemplo, um cirurgião plástico, que eu estou falando numa parte que não que a cirurgia plástica seja apenas isso, mas, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia específica no seu rosto, uma coisa totalmente estética. Você vai escolher um cirurgião que você não conhece, ninguém que fez com ele, e que acabou de sair da residência, normalmente as pessoas procuram outras pessoas como referência. Então, esse início de profissão, principalmente para os profissionais de saúde que mexem com essa parte tão estética, não é fácil. As pessoas têm a ilusão de que você vai sair bombando e claro que isso depende muito de onde você se coloca, de como você capta seus pacientes. Existem outras coisas que a gente faz e você vai desenvolvendo essa vou falar resultado, né? Não é clientela, né? Porque são pacientes, a gente não chama de clientes, mas é exatamente uma clientela. É uma pessoa que indica a outra e assim você vai crescendo e se estabelecendo como profissional. Mas eu acho que você saber estar atualizado, sabendo das coisas, como é que eu posso dizer? Sempre por dentro das novidades todas que existem, oferecer o que há de melhor hoje. Sim. Né? E isso já vai te fazer um diferencial bem importante para você. Esse negócio acho que todo mundo que entra na faculdade, faz faculdade, principalmente até quem se dedica muito, né? Porque quem se dedica muito também tá ali já na expectativa de que eu estou fazendo a minha parte aqui dentro da faculdade e quando eu formar, vai ser assim, não. Exato. Tá tudo certo, vou ter resultado e tal, não sei o que, vou ficar rico, vou ter... Né? Não, e assim, eu fui o melhor da turma. Ninguém sabe que você foi o melhor da turma. Ninguém tá nem aí se você... E não muda nada na sua vida. Eu falo sempre isso, eu sempre discuto isso aqui. Às vezes a pessoa... recentemente a gente teve que fazer um currículo por conta de uma questão do tribunal, né? E aí, vi um modelo, e você só ia alimentar as informações. E o pessoal alimentando o currículo assim, numa coisa assim absurda. Como se imprimisse a plataforma Lattes lá, inteiro. Palestra, estágio e... Eu falei, gente, deixa eu falar um negócio. Isso aqui... Não adianta a pessoa ter 50 páginas de currículo e eu te colocar... Tá bom,
massa, seu currículo realmente você merece tudo que você galgou até agora. Mas eu quero saber o seguinte, resolva esse problema aqui pra mim. Exatamente. É isso que eu quero, né? Ou, não só eu, mas como qualquer outra empresa, enfim, profissional. Você pode ter muito conteúdo, mas se você não tiver execução, ação, né? Atitude, habilidade... relações interpessoais, né? Habilidades interpessoais, de conversar, de comunicar. Não vai, você não vai resolver. Esse negócio ainda, voltado aí para esse negócio da UFBA em si, que é um peso que eu ainda vejo muito, e até nos jovens, né? Os jovens aí que ainda estão estudando vestibular. Qual foi pra você a parte mais difícil, assim, desse processo de estudar e falar, entrei na UFBA? Qual foi a parte, assim, mais complicada pra você na época? Então, eu só fiz UFBA no meu ano, né? No ano que eu fiz vestibular. Eu fiz UFBA, fiz USP e fiz uma universidade federal lá em Santa Catarina. Foi a abdicação também, porque eu estudei muito. No meu terceiro ano, o pessoal curte muito o terceiro ano e faz, e acontece. Não que eu não tenha curtido, também fui pra festa, também curti bastante. Mas também abdiquei muito, né? Então, eu acho que, pra mim, a parte do estudo nunca foi um problema. Eu tenho muita facilidade em estudar, eu gosto de estudar, como eu digo, eu saio de um curso pensando no próximo. É uma coisa que me faz bem, assim, eu curto a sede isso. pelo conhecimento, né? Eu acho bacana massa, isso. né? Eu não tô triste por estar na sala de aula, eu sempre tô gostando, sempre tô. Mas é complicado, eu acho que, ainda mais adolescente, com 17 anos, estudando muito. Alimentação péssima, eu não tinha alimentação direito. Eu era sedentária. Então, a minha qualidade de vida, quando eu tinha 17 anos, era péssima. Hoje eu sou outra pessoa, né? Eu consegui balancear as coisas de uma forma melhor, equilibrar. Né? Eu acho que é mais esse desequilíbrio que foi mais complicado. Essa abdicação também, né? Mas esse peso eu sentia muito por mim mesma. Era uma coisa tão minha, assim. Porque minha mãe fez baiana, minha mãe... E meu pai era professor da UFBA e eu ficava tipo, eu não aceito outra faculdade. Eu não aceitava, eu não fiz, né? Mas depois que você entra, você vê que não é bem assim. Que a história é outra, né? A história é outra, completamente diferente. E você conhece pessoas incríveis que estudaram em outras faculdades. E você fica, oh, meu Deus, são que bons bobagem. Profissionais são excelentes profissionais. Às vezes você tem colegas na própria UFBA, assim, que você fala, poxa, eu talvez não confiaria nessa pessoa. Mas ela tá aqui do meu lado. Numa das melhores faculdades do Brasil. Mas ela, talvez, será que eu confiaria nela pra fazer um tratamento em mim ou em alguém da minha família? Talvez não. E outros colegas que talvez estavam em faculdades que não têm esse peso no nome como a UFBA tem, mas que são excelentes profissionais, são excelentes pessoas, são pessoas super preparadas. Então hoje eu sei que isso não é uma coisa tão, né? Tão importante assim. Eu vejo isso também, sabe, como um modelo que está sendo reproduzido sem ser questionado. Eu penso isso. Acho que a culpa também vem antes. Esse peso que a UFBA tem, eu acho que vem até dos colégios, todo esse entendimento que se existe do jovem de que, entrou no ensino médio, agora você tem que estudar muito. E é vestibular na cabeça. Né? Então eu acho que o peso que a UFBA carrega, pelo nome que ela é, por toda a estrutura, a qualidade, também vem muito disso, assim, né? Que querendo ou não, os pais, no seu caso, foi uma exceção. Mas a regra é que os pais querem que os filhos passem na UFBA. Ponto, acabou. Né? E aí tem uma série de questões envolvidas, inclusive financeira, né? Que é a questão de uma faculdade hoje é muito cara. Sim, muito. Né? Se for de medicina ou odontologia, então não esqueça. Nem se fala. Então, assim, é uma coisa assim absurda. Eu fico pensando, meu Deus, como é que consegue... pagar 5 anos. Eu vi outro dia uma mensalidade de uma faculdade de 10 mil reais. Tudo bem, tem outros estados até que é mais caro, mas vamos trazer para aqui, para Salvador, né? Fala assim, são 5 anos aí pelo menos pagando 10 mil por mês de faculdade. E isso é só mensalidade. Tirando todos os outros custos, porque a pessoa não trabalha, a pessoa se desloca, a pessoa come fora. É livro, curso, palestra, enfim. Materiais gerais. No caso da odontologia, eu lembro bem de você, na época, fazendo
As compras de As início de listas. semestre, né? De compra dos É materiais. muito caro, é muito Ou caro. seja, até estudar na UFBA também não é tão Sim, simples assim. não é. Né? E outra coisa, eu não sei, né? Eu sou muito prática nas minhas coisas. Eu fico pensando, será que as pessoas... Não que ter um ensino superior não seja importante. Pra mim é muito importante, porque pra mim é o que eu fiz da minha vida, é o que eu trabalho, né? Mas... primeiro que a gente hoje sabe que não é a única forma de você ser bem-sucedido. Sim. Né? Eu acho isso muito importante da gente trazer. Existem muitas outras formas de você ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida. Se você tem outros objetivos sem ter uma faculdade. E eu acho que a nossa sociedade aqui ainda, principalmente no Brasil, ainda é muito focado nisso. Para você ser alguém, você precisa fazer uma faculdade. Perfeito. Né? E eu acho que isso é a primeira coisa. Então, as pessoas, às vezes, não fazem a conta, na verdade, é a meu ver, né? Do quanto elas gastaram pra elas saírem e quanto tempo elas vão trabalhar de graça pra poder suprir aquele investimento que ela fez, né? Quantos anos... mas talvez o médico ganhe muito bem. Tudo bem, ganha muito bem, mas ele também vai aumentar o padrão de vida dele, vai gastar bastante e tal. Mas esse valor que ele gastou, quanto tempo ele vai demorar pra suprir? Quando é que você vai repor? Exatamente. Então... não que as pessoas vão deixar de fazer o que elas têm vocação, vontade de formar e tal, por causa só da questão financeira, mas eu acho que é importante você pensar nisso, né? Às vezes eu vejo uma pessoa que tá super bem em outra área, mas quer fazer uma faculdade, tem uma outra aptidão. Eu vejo pessoas próximas que têm aptidão para outras coisas e insistem em estar dentro da faculdade. Em fazer o negócio da faculdade. Pra quê? Pra quê que vai fazer? O que será que tá na cabeça dele, né? A pessoa... Eu acho que você deve estar pensando a mesma pessoa que eu. Mas assim... Eu vejo que as pessoas ainda têm, e às vezes até uma pressão da família, de ter uma formação em ensino superior. Mas assim, a pessoa tá perdendo o tempo dela ali. Ela podia, em 5 anos, estar em um patamar de trabalhar com gestão, ou trabalhar com até vendas, ou qualquer outra coisa. Em 5 anos a pessoa tá lá em cima. Exato. Mas tá dentro de uma faculdade, numa coisa que ela não quer e talvez nem trabalhe com aquilo, né? Eu vejo muito esse negócio, a pessoa... É um negócio, pra mim, é um negócio meio louco, porque é até aquele negócio, pra gente, o que é óbvio, pra o outro não é. Não é. Não é isso? É. Eu aprendi a entender isso, porque às vezes eu questionava assim, meu Deus, não é possível que a pessoa não tá vendo isso, né? E assim, velho, hoje, 90% ou mais, né? Eu tava até vendo uma pesquisa, IDEB, alguma coisa... das pessoas que saem da faculdade ficam desempregadas. Sim, muita gente. Né? Quer dizer, então... E aquele investimento que foi feito? Não foi pensado, é isso. As pessoas não veem a faculdade como um investimento. E na verdade é. Você tem que pensar como um investimento que tem que te dar um fruto no final. Sim. Você vai viver daquilo? Você vai... Tudo bem. Ok, as pessoas que entram numa faculdade veem que não é aquilo que elas querem. Às vezes, eu tenho uma colega, uma amiga minha, tava até atendendo ela hoje, que ela fez faculdade de odonto, montou consultório, não era feliz, viu que não era aquilo que ela queria. Fechou o consultório, vendeu o consultório, saiu de odonto. Hoje ela trabalha com marketing digital e tá super bem. Que é uma coisa do futuro, do presente e do futuro, Quem não na verdade. tá dentro, procurando saber ou estudando marketing digital, eu lembro de uma frase que você já falou, que é melhor hoje você saber marketing digital do que você saber inglês. Sem dúvida. Porque o marketing digital é a língua que a gente tem hoje, é a forma de você mostrar o seu trabalho. Mas hoje as profissões estão virando TikToker, né? Que o pessoal fala muito, Reels e tal. Mas é a forma de comunicação da atualidade, é a forma que as pessoas querem. Você não vai passar um livro de 500 páginas num Reels de 15 segundos. Mas às vezes você traz ali 5 informações que para o seu cliente são interessantes e ele vai querer saber mais do conhecimento que você tem. São essenciais, às vezes, o suficiente para ele procurar. O suficiente para ele se interessar. Poxa, essa pessoa sabe alguma coisa que eu talvez me interesse. Ou, poxa, eu gostei do trabalho dessa pessoa. Tudo bem, às vezes é meio... tem situações absurdas, né? A gente vê algumas trends que o pessoal coloca que são absurdas, né? E que eu acho que não se encaixam pro meio profissional. Falo assim, essas trends que são sociais mesmo, da parte da rede social. Mas hoje a rede social, ela é muito voltada pro meio profissional. E eu acho que todas as áreas, incluindo a área de saúde, tem que ver isso de uma outra forma. Mas existem grandes profissionais de saúde que não estão dentro da rede social. Tudo bem. A pessoa não vai deixar de ser um grande cirurgião porque ela não está na rede social. Eu falo muito por mim mesmo, por exemplo.
Mas, às vezes, vai ter um cirurgião que não é tão bom quanto você, um profissional qualquer, que não é tão bom quanto você, mas ele tá conseguindo captar muito mais gente do que você. Eu vou falar um negócio que é Ou massa isso. ou você aceita isso. É assim, às vezes tem um cara aí que canta muito bem. Às vezes tem uma pessoa que dança muito bem. Tem uma pessoa que toca um violão muito bem. Massa. Mas o cara que teve um empresário, ou o cara que foi pra internet, postou um vídeo no YouTube, sei lá, ele tá mostrando o trabalho dele. Exatamente. As pessoas só veem o que é mostrado. A internet é isso aí. Tem uma frase maravilhosa que é assim, ó. Não adianta você ser muito bom se as pessoas não sabem que você é muito bom. Perfeito, Não exatamente. adianta. Então esse é o meio, né? Esse é o meio. De você se promover e barato, escalável, né? Não tem nem como fazer conta. Não. E você não vai usar disso? É uma ferramenta. Se você escolhe não usar, você tem que ser respeitado. Ninguém vai... Assim, eu acho um absurdo a pessoa deixar de ir numa pessoa porque ela não tem Instagram. Eu acho Sim. isso assim, se você tá procurando um profissional X e a pessoa te indica o melhor, cabe a você ir avaliar por você, sentir a confiança daquele profissional. Mas, se você é um profissional que escolhe não usar dessa ferramenta, você tem que aceitar os que usam e que se beneficiam disso de alguma forma. Sim. Não adianta você ficar em casa resmungando que, porque tal pessoa é péssima, mas tá lá bombando nas redes sociais. Sim, não adianta você ficar reclamando, você escolheu não estar nessa plataforma. Se você é tão bom, tente mostrar um pouco. Mas eu não quero fazer dancinha na internet. Tudo bem, você não precisa fazer dancinha na internet, mas procure outras formas de você se comunicar, de você expressar. É a mesma coisa de antigamente telelista. Se você não tivesse, seu negócio não tivesse naquelas telelistas, era como se você não existisse, né? Você vai pedir uma pizza, você vai abrir aquele livrão, mas se você não estiver lá, hoje é a mesma coisa. Ali já. Também. Entregando a idade. Mas assim, é a mesma coisa. O Instagram hoje é o seu portfólio, é o que você está mostrando o seu trabalho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não sou a pessoa que ama postar antes e depois em rede social. Eu não amo fazer isso, eu evito o máximo. Em alguns casos, eu sei que o paciente me autoriza completamente, me dá carta branca para eu postar, e eu posto. Mas não é uma coisa que eu ame. Eu prefiro postar conteúdo da minha área, postar minha rotina, postar algumas outras coisas sobre os materiais que eu utilizo, como é o planejamento, do que antes e depois só. Porque eu acho que você, no antes e depois, você promete um resultado. É como se virasse um produto. Eu tô fazendo aquilo para ganhar, para ter esse resultado final. E quando você traz essa parte de produto, expectativa e realidade, né? O que você espera e o que você vai ter. O que você paga, o que você vai ter. Na área de saúde, trazendo para minha área, você não pode prometer esse resultado. Né? É complicado. Né? Mas eu tô dentro da rede social da forma que eu acho legal de me comunicar com os meus clientes, os meus pacientes. Então, tente se adaptar da forma que você acha melhor para você usufruir dessa ferramenta que é incrível, como você mesmo falou, sem limites, que você pode crescer demais, alcançar milhões de pessoas em um segundo. Exatamente. E isso você faz de uma forma muito bacana, que é a parte da estética em si, né? Também, né? Que é essa parte que você acabou se encontrando, né? Enfim, aí você pode explicar melhor. E aí começou a trabalhar. E eu vejo que você posta muito sobre isso, essa questão da estética. Inclusive tá tendo, de vez em quando, aí eu vejo na internet aqueles tratamentos estéticos discrepantes, assim, né? Que é o uso do Botox, o uso do ácido hialurônico, tudo eu aprendo com você, né? E aí, exemplo, uma famosa que fez um tratamento que ficou assim, assado. Aí tem um cantor que fez, o outro que fez e tirou. Enfim, fale um pouquinho aí dessa parte estética, que eu tenho certeza que a galera aqui tá na expectativa. Como eu falei antes, minha formação é cirurgia, né? Que é uma área mais densa, assim, vamos dizer assim, de conhecimento. E quando eu comecei a me apaixonar por harmonização, eu também recebi muita crítica, porque eu demorei todo esse tempo para me formar como cirurgiã e fui mais para a área estética. Para mim, em primeiro lugar, eu gosto de falar que eu não sou menos cirurgiã porque eu faço estética. Eu acho que isso é só um complemento para mim, né? E, em segundo lugar, é uma coisa que o conhecimento que eu tenho como cirurgiã só me ajuda. É só um a mais, é só um preparo que eu tenho, um know-how mesmo de como fazer as coisas, de como resolver qualquer intercorrência, enfim. Então, sobre essa questão da rede social, existe muito
brigas na internet, brigas de especialidades que trabalham com isso. Então, você tem dermato falando de dentista, você tem cirurgião plástico falando, enfim, biomédico, fisioterapeuta. E acontece muito de qualquer procedimento. Você pode tirar uma verruga de sua mão e pode ter algum problema, né? Eu falo isso sempre, que qualquer procedimento pode ter intercorrências. Sim. E primeira coisa é o paciente saber que pode ter pequenas intercorrências. A maioria delas são totalmente solucionável. Você fazendo num profissional que tem experiência, que você tem alguma referência, que você viu, algum caso você acompanha. Às vezes eu tenho pacientes que começam a acompanhar a minha rotina, acompanham minha rotina um tempo e viram meus pacientes depois, Entendi. né? Primeiro eles estudam ali, né? Como se estivesse estudando você. Vem né? você, vem como você é, como você fala, os casos que você posta às vezes e tal. E em relação a essa questão de famosos que ficam de um jeito e aí tira tudo. Existe também a moda, né? Você é um cantor famoso, tá todo mundo fazendo harmonização facial. Aí você vai lá Você vai lá e quer fazer também. Só que é realmente o que você quer? Porque, por exemplo, vou citar aqui a história de Lucas Luco, que ele mesmo expôs, ele trouxe, o cirurgião dele também comentou. O cirurgião não, o injetor, né, que é Igor, comentou sobre isso. E, assim, é um paciente que ele se deixou totalmente na mão, não falou as expectativas dele, não conversou, enfim, ele não sabia o que esperar. Nem ele sabia o que queria. Ele não sabia o que ele queria, provavelmente. Então, ele foi para um profissional que é muito bom, que é Igor Alves. Ele é super famoso em vários lugares. E ele tem um padrão. Você tem um padrão de resultado. Então, ele gosta do resultado, mas não diria exagerado, mas ele usa muito produto. Ele modifica muito o rosto do paciente. Não é todo paciente que quer chegar no seu consultório de uma forma e sair de outra. Às vezes ele só quer retocar alguma coisinha ou alguma queixa. Então, se você vai escolher um profissional, você olha mais ou menos a forma que ele trabalha, que foi o que eu falei. Os pacientes às vezes acompanham você, escolhem você. Mas você tá vendo que os casos dele são super de modificação. Você gosta do seu rosto do jeito que é. Por que você vai sentar nessa cadeira? Aí você vai lá e escolhe ele. Você vai escolher ele por quê? Porque ele é o famoso, porque ele tá no momento. Então, essa moda de muita gente fazendo procedimento e tudo, esses famosos vão todos na moda. Eu nunca vi tanta gente fazendo rinoplastia na minha vida no Instagram. Hoje em dia todo mundo tá fazendo cirurgia de rinoplastia. Ácido hialurônico. Rinoplastia mexe no nariz, né? É a cirurgia de plástica no nariz mesmo. Se a gente vê, teve um boom nessa pandemia de gente operando o nariz. Muito. Todo mundo. E essa parte estética também, lábio então nem se fala. Lábio nem se fala. Lábio até eu acho que é uma questão cultural, que hoje a gente consegue... as tendências estéticas, elas mudam muito com os anos, né? Então, o que era moda nos anos 2000, no início dos anos 2000, era aquela sobrancelha fininha lá em cima. Aí ela vem mudando, vem engrossando. Da mesma forma que... o bocão veio bombando em 2010, era aquela boca gigantesca, o pessoal ficava... Eu confesso que eu fiquei meio assim, que negócio estranho. E aí hoje já é uma questão mais natural, então a gente, como sociedade, vai mudando essas tendências. Mas é importante você, como pessoa, saber o que você vai fazer, para não se frustrar, né? Sim. E outra coisa, intercorrências podem acontecer com o melhor dos profissionais, né? A gente está tratando o corpo humano. Então, tem blogueira que faz a rinoplastia e teve uma intercorrência, aí expõe em rede social chorando, como se fosse... Mas você se submeteu a um procedimento cirúrgico que tem riscos, você estava ciente, entendeu? E às vezes acontece, eu vi um caso que foi bem emblemático, né? A questão teve cirurgia e, sei lá... Expôs a cartilagem, teve que fazer um retalho de lábio. Isso. É uma coisa que... para responder sua pergunta sobre... fala um pouquinho sobre essa questão do boom parte da estética. Da estética nas redes sociais. Eu acho que é isso, é a moda, que as pessoas querem falar disso. Então elas querem, principalmente as pessoas famosas da mídia hoje, elas precisam estar o tempo inteiro em evidência. E às vezes a forma que elas encontram é se submetendo ao procedimento. Gente, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Hoje eu trabalho com um resultado o mais natural possível. Isso quer dizer que você não vai mudar? Não. Eu mudei muito, inclusive. Eu tenho até um vídeo no meu Instagram um vídeo de 12 minutos falando de todas as mudanças que eu já fiz em meu rosto. E eu tenho hoje 14 ml de produto no meu rosto. E meu rosto não é um rosto super artificial. Porque eu faço o resultado que eu quero ter em mim. Então,
se um paciente me procura, ele sabe que ele não vai sair com o rosto, a nova Barbie humana, o novo Ken humano. Não é esse o meu objetivo, eu não trabalho dessa forma. Então, se você vê um profissional em rede social, pesquise um pouquinho o trabalho dele, veja como ele trabalha. Não acredite tanto nessas coisas de fofoca, porque também existem casos que parece que o pessoal faz só pra aparecer mesmo. Então, bichectomia. E teve uma moça que fez bichectomia, teve uma perda de peso. É o que mexe na bochecha, né? A bichectomia é aquela cirurgia que tira a gordura da região da bochecha e emagrece o rosto. Ela tem indicações muito específicas. Não é todo mundo que tem indicação de fazer. Houve o boom da bichectomia, todo mundo saiu fazendo bichectomia. E aí, anos depois, você colhe os frutos dessa indicação exagerada do procedimento. É assim sempre. É igual o pessoal que botava prótese de mama e agora tem um monte de gente tirando a prótese de mama. Isso é cíclico. Se você faz com uma escolha tranquila sua, que é uma coisa pra você, que você tá tranquilo com sua escolha, provavelmente você não vai tirar, não vai ter problema nenhum. Mas se você faz por moda, por qualquer coisa, você vai ter algum problema. Sim. E aí, enfim, se o paciente me procura, ele vai querer uma coisa natural do que ele quer. Não é eu quero chegar aqui, eu quero ficar com a boca de Angelina Jolie em uma consulta. Eu não faço esse tipo de coisa. Então, é importante ter muita... como é que eu posso dizer? Um bom senso aí, Bom né? senso. É a palavra certa, bom senso. Então, por exemplo, voltando da bichectomia. A pessoa faz, anos depois, ela teve um emagrecimento grande. Então, a pessoa fez a bichectomia, ela tinha um peso, né? A bichectomia é uma gordura que a gente tira do rosto. Então, um processo uma das etapas do emagrecimento facial. Se o paciente quer ter um rosto mais magro, a bichectomia está indicada em alguns casos. Aí o paciente perde 15 quilos. O rosto vai ficar muito seco, porque ela tinha aquele depósito de gordura, ela tirou aquele depósito de gordura e perdeu uma quantidade de gordura muito grande. No corpo todo. No corpo todo. E aí ela vem e faz um vídeo dizendo que a bichectomia fez o rosto dela ficar daquele jeito, muito magro. Na verdade, quando ela fez a bichectomia, ela não tinha aquele padrão. Não foi feito... Enfim. Então, na verdade, foi a escolha dela que deixou ela daquele jeito. Dela. Então, em qualquer desses procedimentos, quando a gente fala de estética, eu gosto de ter muito cuidado nas indicações. Eu converso muito com o meu paciente do que ele quer. Então, o paciente chega pra mim, eu tenho queixa nisso, né, numa coisa X. Vou dar um exemplo. Bigode chinês, que as pessoas, a maioria sabe o que é. Que é essa marquinha, né, aqui do sorriso, né, do lado do nariz, vem até a boca. O bigode chinês é uma queixa da maioria das mulheres. A gente começa o processo de envelhecimento, é uma das coisas que marcam primeiro, é o bigode chinês. Só que às vezes o paciente chega no meu consultório, ela tem queixa do bigode chinês, mas não é o bigode chinês que eu tenho que tratar. Eu tenho que tratar a sustentação que ela perdeu aqui em cima. Aí tudo bem. Entendi. Né? Eu tô fazendo o melhor para resolver a queixa dela. Mas também não adianta o paciente chegar com queixa de bigode chinês e eu vender um outro tratamento aleatório, um lábio. Às vezes o lábio ele é indicado também. Lábio eu amo fazer preenchimento de lábio. Mas eu não vou resolver a queixa dela. O paciente vai ser insatisfeito. Então, ouvir o paciente é a principal coisa em estética para você ter resultado satisfatório. Se você não escuta seu paciente... Já é uma dica, né? Para quem Exatamente. quer entrar nessa área. Se você quer trabalhar com harmonização, ter pacientes satisfeitos com resultados que você também está satisfeito, porque você é um profissional, você tem que estar satisfeito com o que você fez, né? Com o que você trabalha. Que vem dessa parte que eu falei, que eu gosto de resultados um pouco mais naturais, é o que me agrada esteticamente. O ideal é você ouvir o seu paciente. Mas aquele paciente, eu acho que ele deveria fazer tal coisa. Hoje eu tive uma paciente que a gente fez... trato ela desde maio, a gente já fez várias sessões, já fez várias coisas. E hoje a gente foi fazer um pequeno retoque, né? Na verdade, um a mais que ela queria. Sim. Sobrou um material e eu conversei com ela onde a gente ia aplicar isso. Ela me apresentou uma queixa que eu nunca teria reparado como uma das principais coisas no rosto dela. Uma ruguinha que ela tinha do lado do lábio aqui, mas que não era uma grande ruga, não era uma coisa que chamava atenção para quem estava de fora. Mas para a paciente, quando eu resolvi aquilo... E eu converso com... a gente tem um material aqui que ainda tem pra gente usar. O que você quer fazer? Você pensa em quê? Claro que respeitando todos os padrões de... eu tenho mais conhecimento que o paciente, mas se você traz para o paciente falar para você, você vai ter um paciente feliz. Então, minha paciente tá me mandando foto desde... Eu fiz o procedimento dela agora de manhã. Ela mandou foto, tô muito feliz, eu amei o resultado. E ela fala, olha como isso já mudou a minha percepção, uma coisa que eu nunca imaginei. O médico às vezes quer fazer o que ele acha que é melhor. Não é bem assim, né? Exatamente. Entendi. A questão é escutar muito mais o paciente, porque
Na verdade, quem tem que estar satisfeito é ele, não é você. Exatamente. Você tem que estar satisfeito com o que você fez, né? Com Dentro a qualidade do seu trabalho. E dentro de como você acredita, porque também tem uma questão de percepção estética. Então, não adianta você não ter nenhum tipo de percepção estética e querer trabalhar com estética. Isso é uma coisa também, eu acho que tem colegas que às vezes querem entrar nessa área por causa como tá no topo agora, que tá se falando muito, vou fazer harmonização. Mas a pessoa não tem muito talento, não tem paciência pra analisar uma face, não é apaixonada por isso. Eu sou apaixonada por isso. Eu vi Rebeca Andrade ganhando a medalha e eu só falava do ângulo da mandíbula dela, que pra mim é um dos ângulos de mandíbula mais lindos que eu vi. E eu falando isso, e minha colega trabalhando do meu lado se acabando de rir. Falou, meu Deus, a menina ganhou a medalha agora, você tá apaixonado no ângulo da mandíbula dela. Aí eu falei, com certeza, porque eu consigo ver, em tudo que eu tô olhando, eu tô analisando. É o olhar clínico, é o olhar clínico. E você gostar disso, né? Você gostar dessa parte. Não ir por simplesmente não escolher a área pela questão financeira, ou porque tá na moda, né? É um detalhe muito importante também, né? Claro que existem coisas que a gente vai, poxa, isso aqui tá começando a crescer mais, eu posso estudar isso. E se eu me encontro nessa área, é uma coisa boa. Mas você ir só por causa de dinheiro, só por causa do retorno financeiro, você vai se enganar. Porque o trabalho, ele é uma parte muito importante da sua vida. Hoje o trabalho eu nem falo... Eu não posso nem falar 50% da vida. Pra mim é 80%, 90%. É onde você passa mais tempo, é onde você o que passa você mais faz. Você chega em sua casa, geralmente você ou vai planejar um caso. Você chega em sua casa, você vai organizar alguma coisa de trabalho. E se você tá trabalhando com a área que você não gosta, que você não tem talento, você não vai sair do lugar. E também, provavelmente, você não vai fazer um bom trabalho. Não pra vai. Mim, isso aí Não vai fazer um bom trabalho. Não vai. Você não vai ter paciência pra parar pra analisar. Você não vai ter paciência para escutar o paciente, você não vai ter paciência para o paciente reclamar e você mudar. Exatamente. E por aí vai. Né? E uma coisa que a gente estava conversando aqui em off antes, né, que eu gosto de falar também, em área de saúde, apesar das pessoas não verem dessa forma, a gente tem um componente muito grande de empreendedorismo, né? Eu acho que se você é um profissional que você está esperando as coisas caírem do céu, como antigamente, só tinha um médico na cidade, os grandes médicos, o grande dentista. Então, os pacientes choviam, né? Hoje em dia, a gente tem uma quantidade gama enorme absurda de profissionais. Você tem que se destacar de alguma forma. E na minha área, especificamente de harmonização, a gente trabalha com materiais que têm um custo elevado. Para você começar nessa área, não adianta você querer investir pouco. Você vai investir num bom curso, você vai investir num material de qualidade. E não adianta o seu paciente chegar no seu consultório e você não ter para oferecer. Você só vende o que você já tem. Não adianta, imagine você... Poxa, marquei uma consulta e quero fazer um Botox, um exemplo, né? Que é um procedimento que normalmente a gente faz 2 vezes no ano. Uma vez a cada 6 meses, em média. Aí o paciente chega, marca com você, poxa, gostei do trabalho desse profissional, vou lá fazer. Aí chega lá, eu queria fazer Botox. Eu tenho que comprar um material. Aí vai chegar daqui a um mês. Ou você não fala, mas diz, não, a gente tem como fazer, mas só daqui a 15 dias, sei lá. Mas tem colega que ainda fala, ainda passa pro paciente, mas me confirme que você vai fazer pra eu comprar. Não, gente. Você investe em você. Você tem que investir em você como marca. Quem é a doutora Paula, no meu caso, né? Doutora Paula Rizzo, quem é? Eu vou chegar lá e ela vai conseguir solucionar meu problema, ela vai me dar as opções que eu tenho, ela vai conversar comigo, ela vai me apresentar opções dentro... A gente hoje tem uma gama de materiais que a gente pode usar. Então, eu tenho todos no meu consultório porque eu quero oferecer pro meu paciente e ver o que é melhor pra ele naquele caso. Né? E se você não tem, você não vende. Você também tem que se colocar como marca, se posicionar como uma marca, né? Qual material que eu trabalho? Eu tenho que trabalhar com os melhores materiais que a gente tem a oferecer. Eu não vou trabalhar com um material que talvez seja bom, mas é mais barato. Não é isso que eu quero oferecer pro meu paciente. Até por conta do resultado, né? Não é isso que eu quero. Eu não quero um material que talvez me dê um probleminha. Eu não quero isso. Eu quero oferecer o melhor. Claro que às vezes você está começando na profissão, você não consegue investir. Por causa do valor. Por causa do valor, mas você vai galgando, né? Você vai crescendo nessa área. Você começa com, às vezes, um material com uma qualidade que não é ruim, mas que talvez tenha um custo menor, e depois você vai crescendo. Eu vejo muita gente estagnada. É por conta disso, né? Exatamente, porque não quer investir mais, porque não quer... Usa aquele material a vida toda, aquele material com qualidade mais ou menos... Você ia querer um resultado mais ou menos? Ainda mais estética. Ainda mais estética. Né? Você fala pro seu paciente, esse material é mais caro, mas ele é o melhor.
eu tenho certeza que o paciente vai preferir. Vai preferir. Pagar um pouco a mais e ter um resultado melhor. Com certeza é o que ele vai querer. Você tem como dar uma noção de investimento inicial para quem... essa questão do curso, uma média, uma noção. Até porque, né, pode variar. Varia bastante. Para quem quer entrar na área, é isso que eu quero dizer. Sim. Tá? Na área de harmonização, os cursos básicos que eu vejo giram em torno de... Os cursos iniciais, né? Que geralmente é toxina botulínica, que é o Botox, né? Botox, na verdade, é uma marca comercial. E preenchimentos, né? Eu falo inicial. O curso, ele vai ter um custo aí de uns 4 a 5 mil. Tem alguns cursos mais caros, tem outros mais baratos, mas é uma média. E de material, é interessante você ter pelo menos um preenchedor de cada área que você vai trabalhar, você ter toxina sempre no seu consultório. Então, digamos que seja 12. Também uns 4 a 5 mil reais de investimento inicial de materiais para você ter para começar. Talvez um pouco menos, uns 3.500. Eu acho que você consegue ter uma gama de materiais. Isso eu tô falando do início, né? Porque hoje eu comecei fazendo só toxina e preenchimento. Hoje eu faço toxina, faço preenchimento facial avançado. Eu faço fios faciais. Fiz o curso com a doutora Isabel, que foi aprender na Coreia com o inventor dos fios. Massa. Eu fiz o curso com uma pessoa que foi lá na Aí Coreia. Já foi depois, né? Isso já foi depois. Ela só dá curso para quem já trabalha na área, que já é mais avançado mesmo. Fiz curso de... Eu fiz curso de bioestimuladores. Hoje eu faço gerenciamento de pele. Mas eu comecei só com toxina e com preenchimento. E quando você começou, Paulinha, você começou atendendo numa clínica sua? Você começou atendendo numa clínica de outra pessoa? Como é que foi isso? Então, quando eu comecei, como eu comecei, né, a trabalhar só com cirurgia, bucomaxilo, né, eu trabalhava em clínicas prestando serviço para a clínica. Então, a clínica tinha os pacientes da própria clínica que tinham indicação de cirurgia mais complexas, cirurgias de dentes mais dentes inclusos, os famosos sisos, né, que é uma cirurgia de uma rotina do dia a dia da gente no consultório. E implantes, que eu também já saí da residência fazendo os implantes. Eu cheguei a trabalhar em 8 clínicas de colegas, né, prestando serviço mesmo. Então, loucura, né? Foi um período que foi bem corrido, punk. Mas que foi necessário. Foi necessário. Eu acho que primeiro que você ganha muita mão, eu queria muito trabalhar, eu amo trabalhar. Era capaz de dizer assim, se você aceita trabalhar no domingo, eu tava aceitando. Eu tava numa fase que eu achava muito importante isso. Eu tava tentando também, cumprindo certos objetivos pessoais que eram muito importantes pra mim. Então, depois que eu consegui cumprir esses objetivos, que eu dei uma parada e comecei a investir mais na parte de harmonização. Né? Todo mundo tem seus objetivos. Sim, às vezes é comprar uma casa, às vezes é fazer alguma outra coisa. E quando eu comecei a trabalhar com a harmonização ela já é um pouco diferente das outras especialidades da odonto, né? Como o endodontista, que é quem faz o canal, o cirurgião, o periodontista, todas as outras, o protesista, né? Prótese, implante, cada um. Aparelho. Ortodontista. A maioria quando trabalha em outro consultório, você vai, atende e recebe ou uma porcentagem ou um valor por procedimento. Outro negócio legal aí pra você dar um norte pra galera. Exatamente. Mas com a harmonização é meio complicado porque você tem um custo de material que é seu. Normalmente você leva seu material. Entendi. Então, a clínica, ela não coloca a mão nisso, né? Normalmente é um material que você quer trabalhar. Então, não é uma compra da própria clínica. Então, não é tão fácil você trabalhar com pacientes que não são seus. Por isso que você precisa ter a capacidade de captar paciente. Que a gente fala do marketing digital. É um paciente que você tem que captar. Que ninguém vai te dar de presente, né? Então, você tem que... Por isso que meu Instagram, apesar de eu ser bucomaxilo de formação, fazer também outras cirurgias, meu Instagram é basicamente harmonização, porque é o paciente que me busca pelo Instagram. Então, normalmente com a harmonização eu trabalho alugando turno. Alugo o consultório, tenho um projeto de mais pra frente, fazer o meu próprio consultório, mas é um investimento alto e eu quero, quando fizer esse investimento, ser da forma que eu tenho, né, que eu quero, que eu idealizo, Então,
esperar, não, pra mim não é um problema. Enquanto isso, se eu vou cumprir esse objetivo lá na frente, né? Eu tenho muita paciência pra cumprir as coisas da forma, no momento que elas têm que sair do papel. Mas quem quer trabalhar com harmonização, normalmente eu indico alugar um turno em um consultório com um padrão bacana, porque é um paciente que vai estar investindo um valor mais alto, né? Até o material mais simples, mesmo assim, é caro. Se é supérfluo, né? Se é estética, é uma coisa a mais. Não é, o paciente não vai tirar o dinheiro da comida para poder pagar a harmonização. Ele vai ser um dinheiro que ele quer gastar com ele. Então, você indica sempre um padrão mais bacana. Num consultório que você alugue turno ou tem algum acordo com a clínica. Hoje eu trabalho com harmonização em 3 consultórios. Um aqui em Salvador e 2 em Feira de Santana. E nos outros que eu trabalho só com a parte de cirurgia e implante, né? Justamente por causa dessa questão. Você tem que ter um acordo bacana para você também. Para valer a pena, Para né? valer a pena e para você também oferecer isso para o seu paciente. Já as outras especialidades em geral, em odontologia, quando você sai da faculdade, ou você tem uma família que tenha como te dar, né, bancar te dar um consultório, montar um consultório para você. Eu sempre achei, eu não tenho como dizer isso porque eu não montei consultório, mas eu sempre achei complicado você já sair e montar, porque você não tem a experiência de estar trabalhando, você ainda não tem até o manejo com o paciente, você sai muito verde. Até o nome, você monta um consultório. Exatamente. Você sai da faculdade que você aprende a técnica ali, como fazer aquela restauração, mas você não sabe captar, você não sabe vender para o seu paciente. Se comunicar. Se comunicar. E cobrar, que é a parte mais difícil, eu acho aí, né? Exatamente. Como cobrar? Quanto que eu vou cobrar nesse procedimento, naquele? Sei lá, dou desconto à vista, não dou? Parcela, não parcela? A própria gestão do consultório é uma coisa que é muito precária. A gente não aprende nada na faculdade sobre gestão de consultório. Então, quando eu estava na faculdade, tinham poucas aulas, tinham algumas palestras, mas são coisas muito superficiais. Então, eu sempre pensei, isso é um pensamento meu, não critico quem montou o consultório assim que saiu, mas eu sei que essa pessoa encontrou dificuldades que talvez se você tivesse uma experiência, você não encontraria. Talvez fosse muito mais tranquilo para você. Hoje eu tenho uma noção muito maior do que meu paciente consome, de como vender certos procedimentos para o meu paciente, até de material, de gasto de material. Você sai da faculdade que você não sabe nem mais o que você gastou naquele procedimento, praticamente. Porque você só aprendeu a fazer, a medir, enfim. Os cálculos técnicos, né? Enfim. Então, se um estudante de odontologia me perguntasse hoje o que eu acho que o ideal é você começar trabalhando em outros consultórios, vai avaliando o que você quer realmente fazer. Se você vai querer se especializar. Na odontologia, quase todo mundo se especializa hoje, porque é necessário. Quem sabe, básico, quase que básico. Quem né? sabe, é aquela coisa, quem sabe tudo não sabe nada. Se você sabe tudo de tudo, você não sabe nada de nada. Porque é muito assunto. Você não tem como dominar, você falou, você não tem como abraçar o mundo de vez. Então, se você se especializa, não quer dizer que você esqueceu o resto do conhecimento que você tem. Mas sabe que você vai ser excelente em alguma coisa. Então, eu sugiro isso, mas eu sei que hoje... Eu não passei tanto por isso, porque quando eu formei, eu trabalhei 1 ano em uma clínica que era particular, uma clínica bacana. Mas eu sei que hoje tem colegas que saem da faculdade e se deparam com um mercado muito complicado, com um plano odontológico, que tem tabelas baixíssimas. Então, acabou havendo uma precarização muito grande. Então, quem for procurar uma área para começar na odontologia, tem que também se valorizar. Porque eu vejo lugares que estão pagando 20% ou 15% num procedimento, que às vezes tem plano que paga R$18 em uma limpeza, que a pessoa gasta 20 minutos, 30 minutos, dependendo do paciente. R$18, imagine 20% de R$18. Nossa Senhora. É aquilo pra quem passou aquele tempo todo na faculdade, gastando dinheiro Exatamente. e tal, estudando 5 anos. E se for uma faculdade particular, ainda tem um investimento ainda tem a da mensalidade da mensalidade. faculdade. Então, uma dica para os colegas que estão saindo agora é se valorizem também. Tenham cuidado com o que vocês vão aceitar. Porque só tem essas porcentagens, porque com certeza tem gente que aceita, né? Se tem, é porque alguém aceita receber. Sei que é complicado, mas se você é especialista, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Se você é especialista e você apresenta um bom trabalho, as pessoas valorizam você.
eu tive clínica que eu comecei com um acordo. E no momento que eu quis renovar, as pessoas queriam que eu ficasse lá. Eu consegui dizer o que eu queria da clínica. Por conta do seu trabalho, né? Do meu trabalho, porque eu passei um tempo ali provando minha capacidade, qual era o meu valor ali, e as pessoas não queriam me perder. Então, tudo bem você aceitar, às vezes, uma condição que não é o excelente, mas se você buscar o excelente. Meu trabalho, você não me conhecia, você me contratou, né? Nunca tinha trabalhado aqui. Consegui mostrar a minha capacidade. Você quer que eu continue aqui? Então, minhas condições são essas. Claro que tem que ser bom pra você e pra clínica, né? Mas com uma relação bacana. Então, nos lugares que eu não tinha uma relação bacana, eu saí também. Saber onde você tá pisando. E o objetivo final meu é realmente montar o meu espaço, mas eu quero fazer isso como eu idealizo. No momento certo e do jeito Exatamente. que você entende ali, né? Exatamente. E esse negócio do custo, essa questão do custo ainda tem, por exemplo, você trabalha aqui em feira, né? Então, ainda tem que pensar nisso, por exemplo. Para você é interessante fazer isso, né? E tenho certeza que tem uma série de outras variáveis, tanto como cliente, como pacientes, como atender na capital e atender em feira. Então tem uma série de, com certeza tem algumas variáveis aí envolvidas. Mas até na hora de aceitar uma proposta tem que pensar nisso. Eu vou sair de uma cidade para outra. Exatamente. E aí, né? Você tem que pensar no custo do seu deslocamento. Você tem que pensar até no almoço que você vai almoçar fora, você tem que colocar no seu custo. Era isso que eu queria chegar. Porque eu sei que você tem muito essa organização também. E eu queria que as pessoas entendessem o quanto é importante ser disciplinado. Demais. Nesse ponto de se organizar financeiramente, saber o que é que você gasta. E quanto isso é tão bom pro profissional quanto pro pessoal. Demais. Que as pessoas definitivamente não dão valor pra isso. É engraçado, porque a gente se conhece há muitos anos, a gente sabe que é muito parecido nessa parte, né? Então, eu organizo tudo da minha vida. Então, se eu vou... Hoje eu tô em casa, não, por exemplo, um dia, essa semana, segunda-feira eu não trabalhei. Eu tenho uma lista de afazeres e eu quero cumprir aquela lista. E a partir do momento que eu cumprir aquela lista, que eu vou fazer o extra. Eu sou assim. E eu levo isso para tudo da minha vida. Eu decidi fazer atividade física. Eu faço atividade física regular desde 2015. Faço atividade física regular. Me organizo, alimento saudável. Eu tô começando com isso para dizer que tudo isso influencia na nossa qualidade de vida. Tudo isso vai influenciar no retorno financeiro que a gente tem também. O resultado final lá. Tudo, o resultado final, o sucesso, se você é bem sucedido ou não. Eu acho que tem várias coisas que as pessoas não veem. Então, eu tenho um controle de custo do que eu gasto, até os meus gastos fixos, variáveis. Tanto de minha casa, quanto profissionais, quanto os cursos que eu quero fazer, quanto... Então, eu tenho... Supérfluos, lazer... Qual é o dinheiro que eu tenho livre? Mas esse dinheiro livre é completamente livre, né? É o dinheiro, assim, que eu já gastei, já paguei tudo do meu mês, já reservei o quanto eu queria reservar X, eu já comprei o material que eu queria Y, que pra mim é sempre investimento. Eu gosto de ter essa visão como empreendedora, mesmo sendo profissional de saúde, porque eu acho importante a gente saber dividir a nossa vida. Então, eu não posso misturar o dinheiro pessoal que eu tenho em caixa para comprar um material e de repente não ter dinheiro para pagar minhas contas. Também não posso fazer isso, né? Perfeito. Eu tenho que pensar que o dinheiro... As pessoas fazem muito isso. Muito. A não ser que seja uma oportunidade, uma questão pensada e tal, mas eu tenho que pensar... A gente é profissional liberal, dentista. Então, na pandemia, como é que o pessoal fez? Se você teve que fechar tudo, a gente ficou sem trabalhar um tempo. Se você não tinha uma reserva, né? Como é que você fez para pagar suas contas? Como é que você faz para pagar suas contas? Então, voltando, eu hoje consigo organizar. Eu tenho quanto eu gasto no meu ano. Eu sei quanto eu gasto no meu ano. Eu sei quanto é a média que eu recebo por mês, quanto eu recebo durante o meu ano. E quando eu trago isso eu não tenho um consultório, mas eu tenho custos de material. Eu tenho custos de material de consumo. Eu sei quantas luvas eu vou gastar, quanto... Eu tenho isso como investidos, o dinheiro que eu já investi, o dinheiro que eu já ganhei, quanto eu tenho de extra, quanto eu tenho que eu vou investir em cursos novos. E isso me permite... Parece que meu dinheiro rende 10 vezes mais do que de uma pessoa que não influencia diretamente no seu lucro. Diretamente. Diretamente. Você tem que saber de onde seu dinheiro está saindo, onde seu dinheiro está entrando. Eu tenho colegas que às vezes recebem muito bem e que
vivem sem dinheiro, vivem sem conseguir, às vezes, como eu falei, investir em si mesmos. Não conseguem fazer um curso, não conseguem... Eu tenho uma renda que varia muito mês a mês, né? Eu acho que estética varia demais. Então, no verão, as pessoas não gostam muito de fazer por causa do sol. É porque Então, tem que ficar recluso, você tem um tempo né? de reclusão. Na época de São João tem um boom que as pessoas gostavam de festa e tudo. Agora deu uma paradinha por causa da pandemia. Eu tenho que saber qual é o mês que eu ganho mais, eu tenho que saber o mês que eu ganho menos. Eu tenho que organizar isso pra que no mês que eu for ganhar menos, eu não me desesperar. Então, qualquer profissional de saúde tem que pensar em si como uma empresa. A gente tem que pensar no nosso trabalho Você como uma mesmo, empresa. né? Você é a sua empresa, você é o seu ganha-pão. Então, qual é a renda que eu consigo gerar? Às vezes, as pessoas acham... Outra coisa, quanto o seu tempo vale? As Também. pessoas também não sabem, né? Quanto o seu tempo vale? Se você trabalha tantos dias na semana, tantas horas e tal, quanto é a sua hora? Porque, às vezes, você faz um procedimento que talvez você não gaste um material de alto custo. E as pessoas têm medo de cobrar esse tempo. Cobre o seu tempo. Hoje, eu cobro minha consulta. Minha consulta é cobrada porque eu estou demandando um tempo para aquele paciente. Eu estou analisando aquele paciente. Eu estou passando o meu conhecimento para ele. E é o seu bem mais precioso, É não o meu volta bem, mais, passou. exatamente meu tempo. E tu sabe como é corrida a minha vida. A gente tá aqui numa sexta. E eu amo essa correria. Eu acho que eu não saberia viver de outra forma. É uma coisa que me motiva. Quando eu tô mais corrida, parece que é a época que eu tô mais motivada. E quando por exemplo, eu tenho paciente que fala, você cobra consulta? Sim. Você sabendo o porquê que você tá demandando isso, até o seu paciente sente mais segurança. É uma prática muito comum da odontologia você não cobrar avaliação, né? Tem áreas que... Tem consultórios que eu trabalho que é uma política do consultório, mas eu sempre explico os meus motivos, a minha forma de trabalhar. Mas... uma dica para qualquer profissional de saúde, qualquer colega dentista, é pense em você como uma empresa. Você tem que ter seu caixa. Massa. Quanto é que você gasta de material por mês? Você tem que repor tal material de tanto em tanto tempo. Quanto dura uma caixa de luva com você? Quanto dura? Para você embutir esse valor no que você trabalha, para você ter esse retorno. E tem não que sentar, ter paciência e fazer ali. E fazer escrever, editar, fazer sua planilha, porque... As pessoas não querem fazer isso, não definitivamente. Tem gente que não sabe quanto ganha, então... Nem quanto gasta. Para quem trabalha em clínica que não é sua, pior ainda. Por quê? Uhum. Se você trabalha numa clínica, você atendeu lá 10 pacientes num dia. Se você não tem seu controle, você acha que... Não tô falando em relação a caráter, tá? Mas assim, às vezes a clínica pode deixar passar um paciente ou outro. Até porque às vezes são muitos. São muitos. Ela não tem só os seus pacientes para cuidar. Ela tem todos os pacientes que passaram na clínica naquele dia. Uhum. Ela pode deixar passar 1 ou 2 pacientes seus e você perder aquele valor. O seu tempo foi perdido ali. Porque você não teve o menor né? controle. Então, isso é muito importante. E outra coisa. Eu amo meu trabalho. 80% da minha vida praticamente é trabalho. Gosto de trabalhar. Mas a gente tem que pensar que nosso corpo não é uma máquina. Por isso que eu comecei falando também de atividade física. Então, também não adianta você pensar em você como uma máquina que nunca vai parar, que não precisa de manutenção. Você precisa comer bem, você precisa se cuidar. Eu trabalho com estética. Eu tenho uma rotina noturna antes de dormir. Eu tiro maquiagem todos os dias. Eu passo maquiagem todos os dias de manhã. E à noite eu tenho um momento que eu paro. Tiro minha maquiagem, cuido da minha pele, me cuido. Não adianta você também se atropelar. Veja o que funciona pra você. Eu durmo super tarde porque é uma coisa que funciona comigo. Eu não me importo, né? Eu tenho um sono... 1h parece pra mim que é meio-dia. Uhum. Mas eu sei que eu sou uma pessoa que prefiro começar meu dia 8h30, por exemplo. Não que eu acorde 8h30, mas meu primeiro paciente normalmente é 8h30. Porque eu sei que 8h30 eu vou ter conseguido acordar bem, fazer minhas atividades, fazer tudo e estar bem com o meu paciente. Veja qual é a sua rotina. Uhum. O que adapta a você. Não queira a fórmula mágica de outras pessoas. Por exemplo, é muito bom quando alguém te mostra uma planilha para você ter como base para você fazer a sua. Isso é interessante. Mas veja quais são as suas variáveis. Adapte isso à sua vida, né? Eu hoje tenho planilha pessoal, eu tive planilha do meu casamento, a gente fez uma festa, eu sabia cada centavo que a gente gastou. Meu casamento não passou R$1 do orçamento. Que as pessoas, quando eu comecei a organizar, eu trago isso porque é uma coisa mais que as pessoas vão entender mais fácil, né? Mas quando eu comecei a organizar o casamento, as pessoas falavam, não, você vai ver, vai dobrar o valor do orçamento. Mas se você se organiza, se você sabe o que você tá gastando... Segredo, não tem segredo. É isso que eu digo.
Ou a reforma. Ah, reforma, você vai ver reforma, né? As pessoas falam, você vai ver como é reforma. Cada hora aparece uma coisa, cada hora aparece um gasto. A gente não passou um centavo do valor da reforma. O que a gente passou foi totalmente pensado, não foram imprevistos. Já sabe, ó. Já sabe, A gente vai poxa. chegar aqui e vou fazer isso depois. Exato. Ou sei então lá. assim, poxa, eu tinha planejado tal coisa, mas a gente quer fazer tal coisa. Quero fazer alguma coisa a mais. Então isso vai entrar no planejamento. Mas não foi uma coisa tipo à toa. Meu Deus, gastei agora o dobro. Meu Deus, eu não sabia que eu ia gastar o dobro do valor. Não é assim. Então, a gente não passa um real do planejado. E isso você tem que trazer pra sua vida. De que adianta você ter um trabalho que você acha que você ganha muito, você roda muito dinheiro, mas você gasta demais também. Você não tá ganhando nada no final das contas. Não tá ficando nada. Sua empresa, sua empresa, você como profissional de saúde, você tá no vermelho ou no azul? Você sabe? Você sabe qual é seu caixa? Você sabe quanto dinheiro você roda? Qual é o seu custo? Qual é o seu custo fixo? Qual é o seu custo fixo de material? Você sabe disso? Qual é o custo que você gasta de deslocamento pro seu trabalho? Então, pra mim, é como você falou, tem coisas que parecem muito óbvias pra gente, né? E isso pra mim sempre foi muito natural, muito óbvio. Mas eu já tive colegas queridíssimas que falaram, não acredito que você faz isso, eu não sei nem... Outro dia eu recebi um pagamento da clínica e eu não sabia nem do que era aquilo. Imagine. Eu já ouvi comentários desse surreal tipo. E eu isso. ficava tipo, meu Deus, eu fico chocada. E é tão natural que choca Eu a falo gente. assim, eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito. Pra mim, o sucesso começa no detalhe. Né? Um sonho impossível é feito de várias partes possíveis. Sim. Né? Então você tem que ir completando ali, degrau por degrau, missão, né? Por missão, né? Pra você chegar no final lá e zerar o chefão da fase do videogame lá. Então, o que acontece? Aí essa parte da planilha, essa organização, essa disciplina de você ter a sua vida na sua mão ali, o máximo possível, porque a gente sabe que a gente não consegue controlar tudo. Vai acontecer alguns percalços no meio do caminho, vai ter um paciente que vai dar um problema. Vai um carro que vai parar no mês que você tá mais embalado, exato, o carro teve um problema. É um trânsito, é tanta coisa que pode acontecer e empreender é isso, né? É todo dia você cair e levantar. Todo dia tem um problema. Vai ter um probleminha ali, um probleminha aqui, é natural. Mas esses detalhes aí, eu falo, a galera quer muito o pulo do gato. Isso, Fórmula mágica. Fórmula mágica. Eu falo, não tem segredo. O caminho é você se dedicar, ter disciplina, se organizar. Só que quando você fala isso, eu percebo isso na fisionomia das pessoas. Tipo uma frustração, assim, como se... Isso eu já sei. Isso eu já sabe. Pô, então faça. Mas se você não faz, você quer ter... É aquela coisa louca, né? Você quer chegar num destino diferente, fazendo a mesma o mesmo coisa. caminho o tempo todo. Né? Eu falo que é meio... pra mim isso é loucura. Porque, bicho, você tá vendo que vai dar errado, você vai insistir no negócio. Né? Você vai esperar cair do céu. Você espera que tenha alguma coisa que vai agir ali fora do que tá acontecendo ali. Tô seguindo esse caminho, mas acho que no meio vai acontecer alguma coisa. Não, você tem que seguir o outro caminho. Uma frase que eu gosto muito é: onde é que você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Qual é o seu objetivo final? Você tá fazendo o quê pra você cumprir o seu objetivo final? Hoje. Eu quero ser um profissional de sucesso. Quero ter um retorno assim, assim, assim. Eu quero, enfim, o sonho que você tiver. Quero construir uma família, enfim. O que você tá fazendo hoje para isso? Se você tá fazendo alguma coisa para aquilo, você tá no caminho certo. O ideal é que você esteja organizando. Eu quero ser um profissional de sucesso. E hoje eu tô estudando, hoje eu tô trabalhando o que eu posso agora para fazer o melhor lá na frente, né? Então, é engraçado quando você fala para as pessoas que é só isso, é só você ter disciplina. Onde é que você quer chegar? Exatamente. As pessoas ficam idealizando algumas coisas. É igual o cara fala, eu tava falando isso hoje, né? Fala assim, o cara, eu quero ganhar na Mega Sena. Quero ganhar na Mega Sena e tal. Você quer falar assim, você joga? Não, vou jogar. Você quer ganhar na Mega Sena, mas nem jogar você joga, que é uma coisa simples, vai lá e joga. A pessoa não faz. Quer dizer, eu acho que é isso. As pessoas têm muitas ideias, muitas vontades, mas simplesmente não fazem nada para que isso aconteça, né?
E uma coisa interessante é você fazer o melhor que você pode agora. Com o que você tem, Com o que né? você tem. Eu postei até um vídeo com um áudio desse, né? Que ele pergunta, você tá fazendo o possível ou o melhor? Você não precisa fazer o melhor do mundo. Você não vai sair da faculdade e ser o melhor cirurgião, o melhor dentista do mundo. Você não vai. Porque isso é uma construção. Mas hoje, na condição que você tem, você tá fazendo o seu melhor? Pra quando você puder, você fazer melhor ainda. Cada vez você está fazendo o melhor. E chegar no objetivo que você quer. Isso serve pra todas as áreas. E isso me motiva muito, muito. Hoje eu tô fazendo o que eu pude de melhor. Se eu conseguir fazer o que eu pude, que eu tentei fazer o melhor que eu podia naquela condição, eu tô feliz. E eu sou muito focada em todas as áreas da minha vida, em tudo. E tento fazer o melhor em cada coisinha. As coisas vão acontecendo. Você vai tendo retornos, pequenos retornos, é o que você falou. São pequenos objetivos possíveis que vai chegar num objetivo grande lá na frente, Exato. né? Que as pessoas acham impossível. E as pessoas tentam te convencer que é impossível, né? É o da noite para o dia que levou 10 anos, exatamente. Né? É a sorte, aquela. A depois tal da vão dizer sorte. que foi sorte. Então, para poder atender aqui, eu acordo cedo em feira, saio de casa direto, venho pra cá. O paciente não vê que você teve todo esse percurso. Mas eu sei o esforço que eu fiz. E em cada coisinha. Então, vou fazer um curso em Brasília. Fiz um curso, esse último curso que eu fiz agora foi agora em julho. Voltei do curso acabada. Fui trabalhar, normal. No curso, a gente acordava 6 da manhã e o curso acabava 2 da manhã. Nossa. Mas eu tinha que aproveitar cada segundo daquele momento. Dando o seu melhor. Dando o meu melhor. Então, o melhor que eu pude é aproveitar o máximo daquilo. Voltar da melhor forma, com o conhecimento melhor que eu pude. E ir seguindo em frente cada coisinha, cada dia, um dia após o outro. Ninguém vai chegar do zero e ser o 1 milhão. Ser do zero ao topo em 2 dias. Não é assim. Ninguém foi assim. Se você acha que você vai ser assim, você tá se iludindo. Tá enganado. Todo mundo começa pequeno, né? Eu gosto de falar assim, ó, será que o seu eu do futuro vai ficar feliz com a decisão que você tomou agora? Ou ele vai se arrepender e vai ficar triste? Porque vai ser você mesmo. Então, às vezes eu falo assim, ó, a pessoa faz uma pergunta sobre uma decisão, o que vai fazer, o que não vai fazer. Converso muito com meu irmão mais novo até, né? No intuito de ajudar ele. Mas sempre eu sempre deixo a escolha sua. A consequência vai ser você que vai sofrer, não vai ser eu. Né? Então eu falo assim, o seu eu do futuro vai ficar feliz com essa decisão que você tomou agora? Ou ele vai se arrepender, vai ficar triste? Porque, ó, passou, já era. Já passou. Foi. Tá no passado já. Tá no passado já. Então, eu acho que é uma pergunta que a gente tem sempre que se fazer, né? O tempo todo, quando for tomar uma decisão, fazer alguma coisa, porque é uma coisa que você não vai ter como mudar. Tá, tudo bem. Daqui pra frente você ainda tem o tempo ali de fazer diferente, fazer melhor, mas você não vai ter como... O que passou, o que aconteceu, não tem o que fazer, né? E esse negócio essa coisa de fazer o melhor, às vezes a pessoa fala, tem dificuldade. E eu entendo, cada um tem uma dificuldade. E tá tudo bem, você vai errar, você vai cair, você vai tentar e não vai conseguir, você vai falhar. Todo mundo passa por isso. Esse negócio da atividade física mesmo, que é uma coisa simples, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo acordar cedo pra treinar. Eu falo, vai de tarde. Mas de tarde eu não posso trabalhar, então vá de noite. Mas de noite eu já tô cansado, então vá de madrugada. De madrugada não dá, vou dormir, então vá no final de semana. Tem uma saída, sempre tem uma saída. Eu não consigo treinar 1 hora. Por exemplo, estudar. Eu não consigo estudar 1 hora por causa então estude 50 minutos. Sim. 50 também, então estude 30 minutos. Então, às vezes, a própria pessoa fica se auto-sabotando ali. Tá sempre com um pretexto na cabeça. Ela já cria desculpa. Parece que é antes de tentar. Exato, né? E se você já falhou, se você não tenta. Tem uma frase que eu aprendi. Grande Joel J. Acho ele fantástico, é um mentor aí de performance. Fala o seguinte, que errar é uma coisa que você fez sem saber que ia dar errado. Falhar é uma coisa que você fez sabendo que ia dar errado. Porque falhar, você escolheu não tentar e não executar. Você já sabia, eu não vou conseguir isso. Se você nem tentou, então você não vai conseguir. Agora, quando você tentou e errou, você fez querendo acertar, né? Você teve a atitude de tentar. Tudo bem que você pode melhorar, enfim. Mas você não sabia que ia dar errado assim, né? Você podia ter uma ideia. Então, as pessoas precisam ter
virada de chave, é o mindset, a palavra do momento, né? É. Tem que tentar fazer isso, porque as pessoas ficam muito nesse pretexto. E né? eu vejo que as pessoas também se enganam colocam metas impossíveis. Então eu não faço nada da minha vida, não faço nenhuma atividade física, mas amanhã eu vou começar 7 dias na semana. Não! Se você não faz nada hoje, tente botar uma meta que vai caber na sua rotina. Então, às vezes eu faço hoje atividade física só 3 vezes na semana, praticamente. Porque a minha rotina hoje não me permite fazer 5 vezes, 6 vezes na semana, que é o que eu fazia antigamente. Mas eu faço 3 vezes com um foco que me vale por todos os outros dias. E caso eu tenha uma folga, eu consigo ir mais. Então, Mas quando eu fui voltar agora a fazer atividade física após pandemia, eu queria contratar o personal para fazer 5 dias na semana. Porque na cabeça da gente você tem que começar... Não, vou contratar para fazer 5 dias na semana, porque não vale a pena se não for. Então, às vezes as pessoas fazem assim, é igual a alimentação e outras coisas. Você vai... Um dia você passou o dia inteiro comendo bem. Mas aí você comeu uma refeição ruim, uma refeição fora da sua dieta, fora do seu foco. Aí você larga de mão. Então, isso a gente pode trazer pra vida de N formas. Então, se você tá lá, você tá fazendo, né, o que você pode fazer. Aí você encontra um obstáculo. Mas tá muito difícil, então eu largo. Não é assim, você tem que tentar colocar. Não, errei, levanta. Você falou, um erro, pelo menos você tentou. Você teve um movimento ali. Se você não faz nada, você não sai do lugar. Com certeza. Baseado nisso, eu queria que você deixasse aí um conselho, uma dica. Sempre eu peço para os convidados deixar aí uma frase de incentivo, até porque a gente só escuta crítica. Na verdade, essa negativa. Então, sempre uma forma de incentivar aí quem está nos escutando, uma frase, algo que você queira deixar aí. Pra mim, eu vou falar o que mudou a minha vida nos últimos 2 anos, que é sempre pensar em onde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, de acordo com o seu objetivo. Eu acho que se você pensa nisso, você consegue sair de situações que não estão te agregando em nada. Então, às vezes você tá numa situação que... Onde é que eu vou estar daqui a 5 anos? Eu vou estar nesse mesmo lugar? É isso que eu quero estar? Isso tá contribuindo alguma coisa pro meu objetivo? Então, sempre que você estiver na dúvida de uma situação, de uma decisão, se pergunte se aquilo ali está contribuindo para o seu eu do futuro, de alguma forma. E se aquilo está contribuindo para o objetivo final que você tem. Tanto profissional, como a gente conversou muito aqui hoje, como pessoal. E isso vai permitir que você saia um pouquinho da sua caixinha. Se jogar nas oportunidades, se questionar, talvez. Né? Se questionar. Porque... uma das coisas mais perigosas que existe é a comodidade, o comodismo. Às vezes a gente tá numa situação que não vai levar a gente a lugar nenhum, que não tá trazendo nada de novo e também não vai levar... que ali é o seu limite, você chegou no teto daquela situação. E você fica ali por comodidade, porque aquilo ali é uma situação confortável. Esse conforto é aquela velha frase que a famigerada frase, saia da sua zona de conforto. Mas realmente não é fácil tomar decisão, às vezes, de sair de uma situação. E eu trago isso para qualquer fase da vida. Então, se pergunte sempre se aquilo tá agregando alguma coisa para você, se aquilo tá contribuindo para o seu objetivo e onde é que você quer estar. Né? Para mim, isso mudou muito a minha visão nos últimos tempos e eu queria trazer isso para os ouvintes. Perfeito. Agora, conte uma coisa, dê uma notícia boa aí, que a gente conversou aqui no início. Eu pedi à doutora Paula aí para trazer digamos assim, um benefício para quem está nos assistindo aí, você poder conhecer essa doutora aí. Quem quiser agendar uma consulta vai ter um bônus, é um presentinho extra, um plus. Eu não posso divulgar, né, até o Conselho de Odontologia não permite, mas podem ter certeza que se vocês falarem que escutaram a gente, que viram a gente também no YouTube, vai ter um benefício aí, quem agendar. Então, quem assistiu até agora vai poder colher desses frutos aí. Doutora, deixe seu Instagram aí pra galera te acompanhar. Meu Instagram é doutora Paula Risério. O doutor é DRA, sem ponto, DRA Paula. E o Risério é com Z. E é Risério, né? Que o pessoal às vezes bota Riseiro. Não, é Risério. E eu uso mais o Instagram hoje mesmo. Aí no meu Instagram tem tudo. Tem o link Dá pra te acompanhar. Dá pra me acompanhar. Eu coloco vídeos, eu vou começar a fazer um circuito de lives. Tenho também o link dos agendamentos. Tem todas as informações lá. Show de bola. Muito obrigado, viu, meu bem? Foi pela ótimo. sua presença. Foi excelente. Eu que agradeço.
Valeu, galera. Muito obrigado por assistir mais um episódio aí do CapitaCast. Espero que vocês tenham aproveitado. E quem assistiu até agora vai poder colher do bônus. Quem não assistiu, paciência. E é bom, viu? Um abraço.